Fala galera, aqui é o Lucas Almeida da Nexto e a gente está em mais um episódio do nosso podcast What's Next, onde a gente recebe convidados aqui da área da saúde, que são lideranças importantes do nosso mercado, para debater um pouquinho sobre como é que está a situação atual do mercado, quais são as perspectivas para o futuro. E hoje eu tenho como convidado o Sérgio Ricardo Santos, que acabou nessa jornada virando também um amigo. Então, Sérgio, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente para conversar. Eu fiz algumas anotações aqui e você tem um currículo bem extenso, tanto acadêmico quanto profissional. Então, queria pedir para você gastar uns 5 minutinhos se apresentando um pouco para o pessoal, para a audiência. Então, acho que boa parte da audiência vai te conhecer já de alguma forma, seja pelas redes sociais, seja pelo teu histórico profissional. Mas certamente vai ter uma outra pessoa aí que não te conhece, então gasta um tempinho contando um pouquinho sobre você, se apresentando, por favor. Obrigado, Lucas. Muito bom estar contigo aqui, conversando sobre saúde e outros assuntos também, mas eu acho que a saúde movimenta a gente, né? A vida da gente acaba circulando em torno disso, principalmente a mim. Eu estou aqui nesse setor desde os 20 anos de idade, quando eu já estava estudando em faculdade, e eu percebi que a área de saúde ela existia em mim antes da faculdade em si, mas durante a faculdade eu comecei a entrar dentro dela e perceber que ela era especial para minha vida e que eu queria dedicar minha vida para ela. Então eu fiz faculdade de medicina, e essa faculdade de medicina, depois desse momento, para mim, me abriu uma cabeça assim, de uma maneira incrível, começou a me mostrar que medicina podia ser muito mais que isso. Mas durante essa jornada na faculdade, eu comecei a perceber que o que eu tinha feito antes tinha valido a pena. E o que eu tinha feito antes? Eu tinha feito um curso técnico na área de informática industrial, e isso tinha começado a me mostrar, e tinha trabalhado por um tempo com isso antes de entrar na faculdade, essa capacidade de circular em diferentes áreas, promovendo conexão entre elas. Eu comecei a descobrir durante a faculdade de medicina. Eu não tinha ideia disso aos 18, 19, 20 anos de idade. Mas ali foi muito legal, né? O fato de ter trabalhado com a automação de esteira em chão de fábrica antes de chegar na faculdade de medicina foi muito bom, me abriu muito a questão para a visão processual das coisas. E também, claro, outros aspectos também, mas durante a faculdade de medicina, descobrir o mundo da medicina em si, uma vocação, para mim foi muito bom. Depois disso, eu resolvi fazer... eu me lembro do primeiro dia de aula, foi quando eu decidi qual era a especialidade que eu queria fazer. Olha só. No primeiro dia, eu lembro da professora de anatomia perguntando sobre qual órgão cada um de nós queria fazer uma dissertação sobre eles, e cada um podia escolher, e de repente eu olhei para aquilo e falei assim, puta, eu gostei dos pulmões, então eu acho que eu vou ser pneumologista. Depois, é claro, eu fui descobrir o porquê. Meu irmão tem doença respiratória grave, eu já tinha vivenciado múltiplas internações acompanhando ele, claro, isso tinha uma conexão com uma decisão futura minha, eu só não sabia, mas ela já estava escrita em mim há muito tempo. O fato da minha mãe ter sido fumante, e eu não ter visto isso, mas eu tinha uma curiosidade sobre esse assunto, então é uma série de coisas que me levou a querer ser pneumologista. Depois foi o que eu fiz. Dessa formação como pneumologista, na sequência, que foi quando eu voltei para São Paulo, né? Eu estudei em Londrina, no Paraná, e quando eu voltei para o estado de São Paulo para fazer a residência em pneumologia, foi quando eu fiz no Hospital do Servidor Estadual. Essa residência de pneumologia também foi um período muito bom para mim, porque viver em São Paulo é uma experiência por si só diferente para uma pessoa que nasceu em São José dos Campos, chegou em Londrina, ou seja, cidades de porte médio naquela época. Hoje são grandes cidades, mas na época nós estamos falando de 1990 até 1996, eram cidades de porte médio. E aprender a viver em São Paulo exigiu um momento diferente, um aprendizado diferente na minha vida, mas foi muito bom porque eu comecei a descobrir coisas novas em mim também. Naquele momento, a cidade de São Paulo ajuda a gente a refletir sobre muitos outros aspectos. Eu comecei a me descobrir como pessoa naquele momento. E no fim desse período, comecei a me interessar por outros assuntos, e aí quando o tabagismo começou a pegar forte na minha vida e se tornou o assunto da minha formação do final da residência para frente. E foi quando eu decidi estudar, fazer pós, e eu cheguei até a Escola Paulista de Medicina. E encontrar aquelas pessoas ali na Escola Paulista de Medicina foi
virou minha cabeça de ponta cabeça. Porque ali comecei a conhecer gente que pesquisava, que investia tempo em criar coisas novas. E ali eu comecei a perceber o poder da inovação e o quanto isso era relevante para a transformação da saúde das pessoas. Nesse momento eu já estava começando a trabalhar, né? Eu já estava trabalhando como médico, daí já entrei na pós, me especializei em reabilitação pulmonar nesse período, dentro da Escola Paulista de Medicina, era responsável pelo ambulatório de tabagismo e de bronquiectasias, que era uma outra doença respiratória também, lá dentro da Escola Paulista, lidando com alunos, focando já em trabalhar como pneumologista. E aí eu entrei numa empresa, numa operadora de saúde que tinha centros médicos. E nesses centros médicos eu comecei a trabalhar como pneumologista, interagir com outras pessoas e surgiu um convite para trabalhar na área administrativa dentro desses centros médicos, trabalhando com acreditação de unidade ambulatorial, ou seja, promover revisão de processos e conquistar acreditações para unidades ambulatoriais de consultórios, o que era algo que não existia. E esse processo de passar por isso e acreditar a primeira unidade ambulatorial com um organismo internacional fora dos Estados Unidos, no planeta, então foi uma experiência de criar processo. Imagina. Então, e foi muito legal porque naquele momento a gente só tinha as referências hospitalares, não tinha unidades de consultórios, passando por acreditação vinda do exterior. Foi muito legal traduzir isto, não estou nem falando de tradução de idioma, mas tradução de processos do que era para o hospital para um consultório. Mas tinha que implementar também, né? Implementar. Não era só desenvolver manual. Para desenvolvimento do manual, existia uma empresa que fazia isso e que apoiava, e a gente até ajudou nesse processo, mas era a implantação do conteúdo, né? E passar pela auditoria, e a partir daí passar para auditorias regulares e periódicas dentro dessas unidades. Foi um aprendizado muito legal, um paralelo com o aprendizado de acreditação hospitalar. Mas daí no final desse processo o pessoal falou, vem trabalhar na área administrativa. A gente gostou da experiência, eu falei, eu também. Mas foi um grande dilema. Nesse dilema aí foram alguns anos onde até eu tomar a decisão de largar da vida acadêmica, eu ainda dava aula nessa etapa na Escola Paulista, largar da vida acadêmica, parar de atender pacientes e me dedicar exclusivamente à atividade administrativa, quando eu entrei para uma formação na área administrativa, quando eu fui fazer MBA na GV, fui estudar no exterior, teve uma série de coisas para chegar num ponto onde eu julgava que era o melhor ponto. Aí fui passando por várias áreas dentro da operadora de saúde, no caso aí era a Amil, né, onde eu trabalhei 15 anos dentro dessa empresa. E aí começando como gerente de unidades assistenciais de ambulatório, de consultórios, rede de consultórios, depois juntando com hospitais, rede completa, fui subindo posições dentro da empresa, e aí comecei a circular para outras áreas. Fui a referência médica dentro da área de TI para desenvolvimento de mecanismos de visualização de indicadores para gestão populacional, de carteiras de pacientes dentro de unidades hospitalares e não hospitalares, para a gestão da forma como o médico ia lidar com essas informações. Eu era o único médico no meio de um batalhão de gente de TI, era muito legal isso, porque eu conseguia ali ensinar uma coisa, aprender duas, então era muito legal, então era uma troca muito boa. Imagina. O pessoal achava que eu estava ajudando, no final das contas... Isso era que ano, mais ou menos, cara? Cara, a gente já está aí, a gente está em 2008, não, já 2008, por aí já. 2008, 2010. Aí passei em área de TI, passei depois em área comercial, venda, pós-venda, plano de saúde. Assim, para mim foi muito desafio, coisa que assim, eu não imaginava passar por isso. E fui crescendo dentro da empresa, chegou um momento que me ofereceram para ser liderança de um plano de saúde menor, um plano de saúde que estava começando naquela época, que era do mesmo guarda-chuva da empresa, que era One Health, que existe até hoje, é uma operadora premium, que é para o segmento premium. Foi talvez o melhor momento profissional da minha vida. Foi um momento sabe aqueles momentos onde você está conectado com as pessoas e você vê
cada um entregando e a soma dando muito mais do que a soma das partes, assim, era incrível. Que legal. O resultado absurdo. A gente levou a empresa de 40 mil vidas para, assim, mais, não lembro agora quando a gente chegou, mas 120, 140 mil vidas em 2 anos e meio, 3 anos. Uau. Super crescimento. Melhorando a percepção de qualidade dos pacientes, dos clientes também. Assim, evoluindo com controle de sinistro, assim, foi um exercício muito bom, com uma galera muito boa, uma entrega excepcional, e que daí foi abrindo oportunidades ali dentro da operadora, até que a operadora foi vendida para um grupo americano, o United Health Group, que comprou a Amil, que era a maior operadora de saúde do país. E naquele momento eles convidaram para ser CEO da empresa. Foi quando foi feito todo o planejamento para a passagem de bastão do Edson Bueno. Naquele momento a empresa foi dividida, separou que era o business de operadora, de hospitais voltados para o mercado. Eu fui CEO da empresa. Depois de 3 anos aproximadamente nessa posição, eu decidi sair da empresa. Foi muito difícil para mim, porque foi uma vida, né, dedicada 15 anos ali dentro. Não era o meu plano sair, mas eu achei que era o correto a ser feito naquele momento. Meu objetivo era ir para a função de consultor e conselheiro de empresas, e eu resolvi postergar esse sonho naquele momento por um convite da mesma família Bueno, que tem uma outra empresa, que era a DASA. Quando eles falaram, a gente tem uma proposta diferente agora, é outra empresa, a ideia é pivotar a estratégia e passar por um ciclo de transformações. A gente gostaria de criar uma área de estratégia. Se você pudesse ir com a gente nesse início de projeto, seria muito bom. Topei, foram 3 anos como vice-presidente da DASA, ali tocando áreas de estratégia, M&A, jurídico, SG, auditoria, relação com investidores, uma série de áreas ali que estavam, a própria área de corporate venture capital, eu que administrava, relação com startups, eram várias áreas ali que estavam, que a gente foi construindo ao longo do tempo, incorporando, até fazer essa passagem de bastão, que ocorreu no meio do ano passado, quando eu finalmente falei, não, agora eu vou fazer o que eu já queria ter começado a fazer 3 anos atrás. Embora a passagem pela DASA foi ótima, assim, foi um aprendizado sensacional, mas aí chegou o momento de trabalhar como consultor e conselheiro, que é o meu ponto atual. Então, foi um pouquinho mais de 5 minutos, mas essa foi E ela é extensa porque eu tô velho, né? E aí tem um monte de passagens aí no meio que foram sendo construídas que eu nem comentei, mas dos quais eu me orgulho. Tive uma formação no meio do caminho, eu comecei a me desafiar, caramba, eu tô vendo que criatividade e inovação é fundamental nesse troço, né? Assim, não dá, o setor de saúde brasileiro é muito precário, então a gente precisa exercitar isso. E foi quando eu decidi, eu tenho que investir na minha formação para estimular a criatividade e inovação. E foi quando eu decidi estudar artes e pintura. Então eu fui para uma formação em artes e pintura naquele momento para estimular esse potencial criativo, com esse objetivo único, exclusivamente, e de novo, aquelas situações que abrem tua cabeça, assim, viram no avesso e você começa a questionar um monte de coisas do porquê, qual que é o teu contexto na vida e por que você faz. Às vezes a expressão da arte é a expressão do entendimento do que você está fazendo na vida. E para você pintar, você não pinta o que as pessoas querem ou o que você vai pintar naquele dia quando você acordou. Você descobre durante o curso que você tem que descobrir qual é o seu contexto. Qual é o seu contexto que vai ser aplicado na sua arte. Legal. E quando você descobre esse teu papel na vida, na tua vida, você começa a questionar qual é o seu papel nas outras vidas. E como é que você vai ajudar a transformar a vida das outras pessoas. Sim. E aí eu comecei a aprofundar em muitas coisas dentro da área de saúde e de novo, abrir minha cabeça. Foi muito bom. Eu vou pegar esse gancho que você deixou, que é uma coisa que nem estava na pauta aqui, que eu acho que é muito legal, e em todos os episódios que a gente teve até agora, eu não toquei nesse ponto, então acho que é legal tocar com você, que você falou, sobre a mistura de artes, ciências humanas e tal, ligado ao dia a dia de gestor, que é um dia a dia mais pragmático e tal. E eu acho que tudo isso circula muito sobre uma questão que a gente se faz sobre propósito, sobre futuro, sobre a gente sair um pouquinho do automático, da caixinha e se questionar, né?
Como foi esse processo para você enquanto executivo, enquanto ser humano, enquanto médico, enquanto pesquisador, enquanto empreendedor, que você acho que passou, você foi sucinto aqui na tua descrição, daria para ficar 1 hora falando essas coisas que você já fez, mas você teve o privilégio de passar por muitas experiências ao longo desse período. E qual que foi a conclusão que você chegou, né? Eu acho que não sei se a gente tem um endgame ali, tipo, chegou e essa conclusão ela é imutável, estamos escrevendo na pedra, porque a gente está sempre mudando, mas quais foram os grandes insights que você teve dessa reflexão e de conseguir se colocar um pouquinho para fora desse contexto todo e rediscutir a vida de uma forma mais ampla, assim? Cara, nada disso é planejado, né? A gente não chega num determinado momento da vida e fala assim, eu vou planejar agora, nós vamos fazer desse jeito, vai ser daquele jeito e vai dar tudo certo. E não acontece dessa forma, é muito errático e a gente vai descobrindo muita coisa ao longo da jornada. Uma coisa que eu posso olhar para trás hoje e talvez refletindo a tua provocação, responder objetivamente, eu acho que tudo circula em torno de qual é a sombra que você quer gerar como liderança em diversos ambientes. Então, essa sombra da liderança ela é composta por diversos fatores. E ela não está relacionada exclusivamente a quem você é dentro do ambiente de trabalho, mas sim como é que você inspira as pessoas para serem suas melhores versões dentro desse ambiente de trabalho, começando por você mesmo. E num determinado momento eu fui descobrindo que alguns desses elementos que foram que nasceram em mim e outros que eu fui catando no meio da jornada, esses elementos eram fundamentais para fazer com que eu pudesse ajudar as pessoas a terem esse desempenho incrível que elas queriam ter, ou a se conectarem com propósitos mais fortes que fazem com que elas tenham outro nível de desempenho, ou de alguma forma conseguir trazer e tracionar o resultado das empresas para o que os investidores esperam. Então, existe sempre uma postura do indivíduo que tem que se moldar de acordo com o que ele imagina para ele mesmo. Então, eu sempre busquei, para mim, tentar combinar essa capacidade de inspirar as pessoas e motivar as pessoas a serem muito melhores do que elas imaginaram ser em diversos aspectos, não só no rendimento de trabalho, mas em diversos aspectos, com o lado pragmático que executa o core de qualquer negócio no dia a dia. Essa visão ela está muito relacionada ao quanto a gente se imagina como indivíduo. Então, quanto mais eu me aproximar da imagem que eu fiz de mim mesmo para o que eu realizei, mais feliz eu vou ser. E quanto mais eu distanciar do quem eu sou, do que quem eu imaginava ser, aí eu vou ser mais infeliz. Então, a minha capacidade de conectar essas duas visões e transmitir isso para os outros, para que eles também consigam o mesmo, faz com que eu me torne uma liderança mais completa. E aí, durante toda a vida, eu comecei a entender quais eram os aspectos da liderança que eu entendia que eram necessários para fazer essa transformação nas pessoas. E aí eu fui construindo a minha sombra da liderança. Essa sombra foi construída com esses aspectos. Quando eu te falei, por exemplo, da questão de ter ido para estudar artes em um determinado momento, esse é um dos aspectos, porque eu entendia que eu precisava extrapolar um pouquinho a questão da questão técnica do dia a dia. Eu precisava extrapolar um pouquinho essas questões para saber entender um pouquinho as pessoas sobre outras perspectivas e ter um entendimento mais completo das pessoas. Mas a experiência como empreendedor fez com que eu aprendesse outras coisas. Então, estar na pele como empreendedor me abriu a cabeça para entender qual que é o tamanho da palavra accountability, né? Sentir-se responsável por algo, né? E quando você sabe o que isso significa, você consegue entender o dilema que a pessoa vive no dia a dia, seja numa função como executiva, onde ela executa algo para alguém que empreendeu um dia, ou quando ela é o empreendedor em si, e ela vive o dilema da execução mais da responsabilidade completa do business. Aí você consegue entender melhor os dilemas diários dessas pessoas. Então, também contribuiu muito para formar essa sombra de liderança.
E aí vai por diversos lados. Por exemplo, a gente está falando, assim, a minha vida é falar sobre saúde, basicamente. Ter atuado como médico me ajuda muito a entender a perspectiva do paciente. Porque você está sendo testado como médico o tempo inteiro ali, e se você não consegue fazer isso, lamento, é sinal de fracasso, mas você está sendo testado continuamente a entender a perspectiva do outro. Certo. Esse é um dos propósitos das carreiras e das profissões relacionadas à saúde. É você, em determinados momentos, substituir a sua visão pela visão do outro e fazer com que essa visão do outro seja enriquecida pelos elementos que você pode trazer numa conversa. Uhum. Então, trabalhar para o outro continuamente dentro do setor de saúde como profissional de saúde me enriqueceu para uma visão que me permite atuar como liderança construindo uma sombra diferente. Então é uma soma de aspectos que eu acho que achar que o líder ou a pessoa é só técnica é muito raso. É muito incompleto. Então não dá para a gente parar por aí. Muito legal. E eu acho que você tocou num ponto sobre a perspectiva que você teve enquanto executivo, empreendedor e também enquanto médico, né? Eu acho que acaba enriquecendo, né? Eu acho que as experiências que você teve em várias etapas da sua carreira contribuíram para uma visão mais completa. Eu acho que para quem não sabe, né, o Ricardo que ele foi convidado já tem um tempo, não sei quanto tempo exatamente, mas pelo LinkedIn para fazer parte de um grupo de criadores de conteúdo dentro da plataforma. A sua newsletter hoje tem praticamente 12 mil inscritos que recebem semanalmente conteúdos que você produz, e aí orbitando esse grande tema de valor em saúde, né? Tentando pegar sobre várias perspectivas esse aspecto do que é de fato criar valor em saúde. E esse é um aspecto é uma questão que está muito recorrente, né? Mais recentemente para você. E eu queria que você começasse a gente puxar um pouquinho o assunto para esse lado, porque eu acho que uma parte da galera que está ouvindo a gente aqui está vendo que esse tema não é recente, né? Sobre a rediscussão do que é valor em saúde, o que é criação de valor em saúde. Muito se fala sobre modelos diferentes de remuneração, sobre a gente sair dos vieses que a gente tem, dos desalinhamentos de incentivo e por aí vai. E ao mesmo tempo, quando a gente olha para a prática, a gente não vê muita coisa de fato sendo executada, né? Uma dificuldade muito grande de se implementar essa visão de ecossistema, uma dificuldade muito grande de se criar modelos de interoperabilidade que de fato existe transparência na cadeia. Então, queria abrir um pouquinho esse assunto. Então, ouvindo de você, que tem muito contexto e muita experiência para falar, o que você acha que é o grande desafio, assim, os 2, 3 grandes desafios que a gente tem de fato para ver essas mudanças aí de modelo acontecendo, para a gente ver de fato a equação de valor que você fala muito até no teu TEDx e tal. O que é que de fato a gente está ainda precisando resolver para chegar lá ou para dar passos mais acelerados nessa direção? Legal. Você mencionou agora no final o TEDx e eu ia dizer para você que tudo começou com isso. Porque o assunto valor já vem na minha carreira há muito tempo, discutindo, tentando aprender e correr atrás. Mas até vou descrever aqui uma etapa anterior que levou ao TEDx, que fala sobre valor, né? Mas teve uma etapa anterior que foi quando eu estava... Lembra que eu comentei que eu estava naquele período em que eu ainda trabalhava como médico numa unidade assistencial. E aí me convidaram para trabalhar na área administrativa. Sim. Naquele momento, essa mesma pessoa, o Walter Furlan, que é uma pessoa que eu sempre cito, que assim, transformou minha vida e abriu minha cabeça para um mundo da saúde, e não exclusivamente para o mundo da medicina, ele, naquele momento, ele deu uma chacoalhada e falou assim para mim, olha, tem uma discussão aí, está rolando uma discussão há pouco tempo, sobre valor. E o que é valor? E como que a gente entrega valor dentro da saúde? O que a gente faz é muito ruim perto do que a gente precisaria fazer.
Ele falou, tem um cara que é muito bom que está escrevendo um livro e a gente vai dar de louco e vai se oferecer para fazer a tradução do livro dele para o idioma português. E a gente precisa de um comitê técnico para fazer a tradução do livro do cara. O nome do cara é Michael Porter. Você já ouviu falar? Eu falei, não conheço, não tenho ideia. Um grande ícone. Um grande ícone. O cara, assim, e o Porter não era um cara que nasceu na saúde, ele veio para a saúde. Mas ele já falava sobre essas questões de valor em outros setores. E, de repente, ele cria um livro, que em português é o Repensando a Saúde, o Redefining Healthcare, que foi, assim, um marco para a história da saúde mundial. Esse livro provocou muita gente a pensar de uma maneira diferente, com conceitos já estabelecidos, né? Assim, existem algumas associações que foram originárias dessas conversas que ele trouxe, mas eram pilares já conhecidos da entrega de valor que ele foi organizando, estruturando e promovendo conversas muito mais profundas, e esse livro traz uma visão sensacional do que é o setor de saúde até hoje. Ele não é um livro que parou nos anos 2000 e a gente olha como é que era no passado, que engraçado, como era ruim, né? Não, igualzinho. Não mudou grande coisa. A leitura ainda ela é muito com base na existência de uma soma zero dentro do mercado, onde quebra o outro, né, por trás, no bastidor, por causa de desconfiança, por causa de falta de transparência, e acaba não gerando valor, porque acaba roubando o valor do sistema e explica em parte muito das dificuldades que a gente tem no sistema de saúde brasileiro. Mas naquela conversa começou ali. Agora a gente dá um salto de algumas décadas e de repente eu chego numa oferta que foi feita para gravar um TEDx a respeito da teoria do valor. Essa teoria do valor, que é composta por alguns pilares, é o pilar da pertinência, o pilar da eficiência, da experiência e o pilar do desfecho, são os 4 grandes pilares da entrega de valor. A gente pode até falar um pouquinho sobre eles, mas esses 4 grandes pilares estavam ali e a proposta era falar sobre isso para o grande público. Então, começou ali no TEDx um momento onde agora eu seria o interlocutor do tema, com o objetivo de acessar o grande público. E eu olhei para trás e falei, eu já vivi isso em algum momento. Foi quando eu participei daquele grupo técnico que ajudou na revisão da tradução do livro do Porter. Eu falei, poxa, a vida se repetindo de outra maneira. Nesse momento eu falei assim, poxa, a gente tem que trazer para o grande público no TEDx essa visão diferente. E nessa visão diferente a proposta foi, vamos falar sobre como as pessoas fazem escolhas em solidão? Elas fazem escolhas sozinhas, elas não se preparam para fazer escolhas. Da mesma forma, no setor de saúde, a gente não se prepara para fazer escolhas corretas. E por causa de uma série de contextos, que se você consegue ler esses contextos, você consegue entender por que a gente chegou até aqui. E, óbvio, começa a saber como desarticular esses contextos, para articular uma nova conversa, que é uma conversa que de fato gera saúde para as pessoas. E aí a gente começa a entender melhor o que são os pontos essenciais que você está comentando. Quais seriam os 2 ou 3 pontos essenciais, o porquê que a gente não conseguiu mover essa conversa de valor e o porquê que a gente pode mover essa conversa de valor um pouco mais para frente. Os 4 pilares em si, eles estão postos e eles não têm grandes mudanças. Tem um deles que é mais recente nessa leitura, mas os outros 3 já estão bem conhecidos. Então, a gente fala da pertinência, a capacidade de oferecer o que é adequado para um paciente, ou em qualquer contexto da vida, tá? Estou dando um exemplo na saúde para o paciente, mas gerar valor em qualquer contexto. Experimentar decisões que façam com que a gente ofereça algo adequado, no local adequado, para a pessoa adequada, com a técnica adequada, ou seja, a gente está falando sobre adequação de oferta com base numa leitura de demandas. Então, não é oferecer a mais para gerar desperdício. Não é oferecer errado para promover erro, não é oferecer o que é adequado. E o conhecimento técnico da medicina nos permite saber o que é adequado. Muitas vezes eu não vou escolher o adequado por causa de uma incompetência em estudar e entender o que seria adequado para aquele indivíduo. Outras vezes por causa de um recurso insuficiente. Mas você vai oferecer sempre com o objetivo de não gerar um serviço, um consumo de um produto que leve a dano, que leve a lesão. Mas você vai adequar a escolha para o que é mais adequado para aquele contexto. O segundo pilar é o pilar da eficiência, é fazer com que todas as expectativas de consumo daquele serviço sejam atendidas com um consumo também de recursos
que sejam proporcionais ao serviço e o resultado entregue. Então eu preciso conhecer qual é a expectativa de resultado para eu comparar com o que foi observado e avaliar se houve eficiência, efetividade e eficácia. E aí eu vou buscar os 3 desses, mas quando a gente está falando sobre na geração de eficiência, é fazer com que esse recurso seja devido, seja compatível com o esperado, numa leitura assertiva do que era esperado. Quando a gente parte sobre o terceiro pilar, que é o do desfecho, que é a entrega de mudança nos resultados, objetivamente, não só nos indicadores de processo que tem ali no meio, mas nos indicadores que mostram um resultado clínico, isso já é a área onde a gente conhece muito e tem muita gente que atua, mas é muito pouco monitorado, muito pouco comparado, não tem transparência. Não existe muita divulgação desses dados. Não tem divulgação. Você escolhe hospital hoje por causa de hotelaria. A maioria das pessoas, ninguém chega e diz, eu quero saber qual que é a mortalidade desse hospital, ou a taxa de complicação pós-alta imediata da UTI, ou qualquer... Ninguém procura essas informações, e até porque essas informações são pouco divulgadas, né? Ainda muito pouco divulgadas. Tem sim, existem movimentos e esforços recentes que são louváveis, mas ainda pouco divulgadas. E o quarto pilar é o pilar da experiência, que é o pilar menos discutido ao longo da história, mas que tem sido mais discutido recentemente na história. Então, a gente tem a importância de gerar uma experiência única nas pessoas dentro da saúde, como ocorreu em outros setores, essa transição em outros setores. Né? Todo mundo lembra como era a experiência de sacar dinheiro no passado e como é a experiência hoje de não precisar de moeda em papel físico hoje em dia. Então, essa é uma experiência que mudou radicalmente para transações comerciais que existem da mesma forma. Na saúde também vai ter que passar por essa transformação ocorrendo muito dentro do cenário digital. Então está mudando muito essa questão da experiência. Se eu fosse citar 2 ou 3 grandes desafios, eu diria que o primeiro grande desafio é trazer a transparência para a comparação de desfechos, porque é a partir disso que a gente move todo o restante da engrenagem. Na maioria das vezes, o que se coloca é uma ordem inversa. Então, por exemplo, vamos começar falando primeiro sobre os modelos de remuneração para tornar as contratações mais eficientes e não ter desperdício. O modelo de contratação... Você acha que uma coisa puxa a outra? Quando você começa a gerar competição com base no desfecho, você começa a direcionar todo o setor para uma entrega de valor que é o grande objetivo do paciente, que é mais saúde. Então, se você começa a girar a engrenagem por aí, você faz com que todos os serviços que não geram mais saúde para o indivíduo final, que é o paciente, que é o ente para o qual a gente tem que gerar algum valor dentro dessa cadeia, é para o paciente. Se você não consegue gerar um desfecho clínico, um resultado objetivo ali na melhoria da saúde, tudo vai sendo descartado. Nessa luta pela entrega de valor, este é o grande mecanismo que promove as grandes alterações, e não o contrário. Eu posso até corrigir um modelo de remuneração, começando por essa ação, mas se eu corrijo uma distorção no modelo de remuneração, eu não necessariamente estou promovendo saúde. E aí eu consigo... E assim, tem uma série de coisas que tem que ser debatidas aí. Não é um assunto complexo por si, claro, mas que não precisa ser complexo na conversa. Então, na conversa, o que a gente tem muitas vezes é dizer, olha, a primeira coisa que tem que mudar é o nível de transparência e a competição com base em resultados assistenciais e clínicos objetivos. Isso vai ser uma grande tração para o setor para mover em direção à discussão de valor. Segundo ponto que eu citaria, que eu acho que é extremamente relevante, além da transparência, é construir hoje entendendo a demanda. Todo mundo constrói com base na oferta. Ninguém constrói com base na demanda. Nós não estamos preparados ainda para entender quais são as necessidades do paciente. A gente não pergunta isso para o paciente. Ninguém perguntou para o paciente qual a experiência que ele imagina que seria num pronto-socorro, qual é a melhor experiência possível. A gente constrói pronto-socorros, por exemplo, só para dar um exemplo, da forma como a gente acha que deveria ser para o paciente. A gente faz o paciente entrar na unidade de pronto-socorro, ele passa num lugar, a gente fala para ele, vai lá na triagem, depois vai lá aqui, espera aqui para fazer cadastro, depois vai lá para fazer não sei o quê, vai lá para ver o médico, volta aqui, espera na sala para receber o medicamento, vai lá fazer o exame no outro andar. O mínimo que a gente deveria pensar numa situação dessas é, fica aqui nesse lugar, é um nicho de acolhimento e todo mundo vem aqui te ver, porque você está doente. Não é você que deveria estar circulando. Todo mundo circulando em volta do indivíduo. É o mínimo. Para a gente começar a discussão e desenvolver processos, sistemas e pessoas que pudessem entregar a assistência e saúde para esse indivíduo na forma como ele imagina que deveria ser feito. E não como a gente imagina que deveria ser feito. Porque a gente não costuma criar concentricidade no paciente.
A gente não coloca o paciente no centro e cria em torno disso. A gente faz o contrário. A gente cria como deveria ser, porque a gente acha que a gente é suficiente para isso. A gente acha que o conhecimento técnico é suficiente para entender tudo pelos outros, e não é. E a gente constrói soluções que são tecnicamente perfeitas, mas não são construídas sob a visão, sob a ótica do usuário principal do sistema, que é o paciente. Animal. Eu acho que esses seriam os dois grandes problemas hoje que a gente poderia citar para trazer a entrega de valor, de fato, para o nosso dia a dia. Muito bom, cara. Eu tô com a cabeça meio explodindo aqui, mas eu fiz alguns rabiscos na minha folha de anotações aqui e eu vou puxar um pouco, tentando fechar e amarrar alguns conceitos que você trouxe aqui. Um deles é transparência, né? Dos dois pilares aí que você comentou sobre o que puxaria a atração para um modelo mais acelerado de adoção de a perspectiva de valor na saúde. E o próprio Porter fala disso no livro, né? Sobre se você der mais transparência sobre qual que é a melhor entrega de saúde por cada dólar gasto e você escancarar isso para o mercado, você tende a tracionar as outras variáveis do modelo de valor. No entanto, é uma provocação e um questionamento, porque eu também realmente não sei essa resposta, talvez você já tenha debatido e pensado muito sobre isso, mas o que faz com que o mercado seja provocado é muito também a demanda do serviço, ou mesmo a exigência do paciente também provocar que essa transparência aconteça. A gente não está vendo o mercado de forma proativa se movimentando para colocar esses dados de forma ultra transparente. Isso é a boa verdade. Tem alguns players se movimentando, a gente vê tentando abrir um pouco dessas informações. Então, acho que o primeiro ponto que eu queria entender sobre a sua perspectiva. O mercado está pronto para proativamente começar a divulgar isso daí? Segundo, e aí, evidentemente, contextualizando aqui geograficamente no Brasil, a nossa população, os pacientes, eles estão prontos para entender a complexidade do sistema de saúde? Porque quando a gente aqui está debatendo sobre métrica, sobre desfecho, indicadores de qualidade, etc., a gente entende, a gente está super numa bolha aqui, em que a gente entende o que são esses indicadores, a gente sabe minimamente como eles são calculados, a gente tem ideia de qual que é o output, o que você representa, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Mas o geral da população possivelmente vai ter dificuldade de discernir em relação a esses indicadores. Então, primeiro, e aí eu fico pensando, se o mercado não está se movimentando proativamente para divulgar isso, então isso já está dificultando um pouco a atração. Segundo, as pessoas não cobram muito por falta de educação, de conhecimento e tal. Como é que isso vai... Qual que é a força motriz aí? Qual que é a energia de ativação necessária? Da onde vai vir isso para que esse movimento de fato aconteça? Pensando nessas duas questões. Bom, para a gente falar sobre como trazer transparência e mover a sociedade para uma competição geradora de valor, a gente vai ter que usar exemplos de outros setores para a gente entender. Então, eu vou voltar no tempo e vou voltar quando eu fui estudar Healthcare Delivery Design lá em Harvard. Okay. Naquele momento, o que eu queria com essa experiência era entender como é que se existe realmente um design não só da assistência, mas da operação de saúde que promovesse mudanças estruturais que gerassem valor, né? Então, é possível você desenhar a entrega completa, que começa na assistência, mas não termina nela. A gestão de saúde populacional é um elemento fundamental disso, a construção das ofertas de prevenção, predição, né? Como é que você prediz o risco de uma pessoa ter uma doença? Isso tudo é assunto meio que esquecido, muito pouco usado na saúde. Tudo isso faz parte do desenho completo do que é receber saúde, ter saúde, experimentar saúde. Isso é possível ser desenhado? Essa era a provocação naquele momento. E eu fui para esse curso, é um curso, aliás, um curso muito bom, ele existe até hoje, é um curso organizado pelo Porter e pela Elizabeth Teisberg, com o Kaplan. Então, assim, é um curso que você conhece papas da área e que falam muito sobre esse assunto. Mas naquele momento eu comecei a perceber que sim, é possível você
Eu não vou dizer transformar, porque você só transforma o que tem forma. Da maneira como está posto hoje, é muito um catado de boas ideias e não significa objetivamente a expressão do que seria bom para o paciente, para gerar saúde. Mas esse catadão, da forma como está, é possível redesenhá-lo. É possível construir uma lógica que entregue mais valor, sim, para fazer com que as pessoas, por exemplo, se movam para competição com base em resultados, objetivos, desfechos. E aí você tem uma análise do usuário desses resultados. Naquele momento eu conheci outras pessoas. Eu conheci a Regina Herzlinger, que foi uma autora de um livro que foi muito importante para a minha formação também, um livro muito criticado, tem algumas visões bastante criticadas. Eu me lembro do título em inglês, que era Who Killed Healthcare? E esse livro foi bastante criticado por causa de uma postura que ela tinha que fala diretamente, da impressão que é ela respondendo essa pergunta para você aqui. Mas eu vou ser veículo dessa resposta. Ela tem um capítulo no livro que ela diz o seguinte: eu não sou hoje uma grande entendedora da mecânica automobilística para escolher um automóvel, mas eu entendo como é a dinâmica do que é necessário para o meu consumo. Então eu preciso que um automóvel tenha característica A, B, C ou D. Eu aprendi a avaliar essa característica A, B, C ou D dentro de um automóvel. Eu comparo a existência de diferentes automóveis. Se eu quiser aprofundar nessa história, eu entro até na avaliar alguns dos valores das empresas que produzem esses veículos e digo, olha, isso aqui está mais alinhado com o meu propósito, olha só, isso aqui é valor para mim. Okay. Tem um alinhamento, uma questão ambiental, olha que legal isso aqui, essa empresa tem essa pegada assim, não, aquela empresa é excepcionalmente boa operacionalmente falando, olha os processos dela super desenhados, ela consegue preços mais competitivos, olha a eficiência pintando na conversa, sensacional, eu quero essa. Você sabe analisar isso. E ninguém aqui sabe como constrói um motor de automóvel. Talvez você saiba. Mas assim, são poucos que sabem. Mas escolher um automóvel é possível a partir do compartilhamento transparente de informações mínimas e de resultados. Se você quer um carro super potente, você vai saber como avaliar isso e vai buscar informação e tem isso disponível hoje nesse setor. Então, usando esse exemplo do setor da indústria automobilística, e foi feita muito crítica. Poxa, você está comparando o setor de saúde com o setor automotivo. Não é a mesma coisa. O nível de complexidade é radicalmente diferente. Perfeito. Mas é na simplificação que a gente encontra caminhos. E essa simplificação eu entendo que foi muito útil naquele momento para a gente entender o seguinte: a competição baseada em valor, ela começa com transparência, com educação, letramento social sobre o que é que realmente importa para todos nós. E aí eu começo a me questionar. No setor de saúde, pode ser que antes de uma internação, para mim o importante seja a hotelaria e o conforto durante a hospedagem dentro de um hospital. Pode ser que seja mais importante para mim, como eu já falei, saber qual é a taxa de mortalidade pós-operatória para esse tipo de cirurgia que eu vou fazer dentro daquele hospital. Ou pode ser importante para mim saber qual é a taxa de mortalidade daquele médico e daquele time que vai me operar. Exato. Do nível de dor médio que se obtém depois daquela cirurgia. Porque existem escalas para aferição de dor. E qual é o nível médio de dor para depois daquela cirurgia? Tudo isso é disponível hoje. Só não está transparente. Então, este letramento é possível, mas o movimento tem que partir da demanda, não da oferta. Voltamos ao mesmo assunto. Tá. Qual é o interesse de quem oferece o serviço de dar transparência nisso? Se ele quiser aprimorar seus serviços, evoluir em entrega de resultado e evoluir em entrega de valor, ele vai espontaneamente puxar a corda e dizer: eu vou ser o primeiro do setor a dar transparência para isso. Alguns estão começando, e muito louvável. Alguns estão começando nisso. Mas eu acho que a gente caminha muito devagarinho com isso, você não acha? Infelizmente, mas o grande movimento não vai vir de quem oferece. Concordo. O movimento vem de quem demanda. Então, esse é o ponto onde nós podemos fazer a grande transformação, é educar as pessoas sobre o poder desses indicadores que a gente está comentando. Eu lembro que recentemente, num bate-papo assim, tinha participação de algumas outras pessoas que entraram e perguntaram: poxa, mas eu não sabia que o hospital sabe medir isso. Como é que mede essas coisas que você está falando? Não, sim, o hospital sabe medir isso. A taxa de mortalidade por procedimento cirúrgico,
a taxa de complicações, o nível de dor pós-cirúrgico, a taxa de complicação por time, por equipe, tudo isso, não tem ciência desconhecida nisso. Isso tudo está disponível hoje. E quem não tem, teria como partir e lutar por isso. Agora, eu como demandante, usuário do sistema, paciente, eu posso chegar e vai falar assim, olha, quais são essas informações? Por que aquele hospital tem e você não tem? Então eu não vou escolher o seu hospital e eu publicamente vou dizer, na minha mídia, porque agora é muito mais fácil, né? Vira público num estalo. Então eu publicamente posso dizer, eu estou escolhendo tal hospital porque eu consegui acessar todas as informações sobre o que era relevante para mim. E não apenas hotelaria. Eu queria te fazer uma provocação em relação a essa questão, porque a analogia, quando a gente fala sobre a perspectiva de simplificação, de você tomar uma decisão de acesso a produtos e serviços de saúde na comparação com o veículo e tal, eu entendo até certo ponto. Vamos pensar na origem da demanda pelo serviço ou pelo produto ali. Eu anotei dois pontos aqui que eu tento entender, eu estou tentando entender o quanto é que isso se traduz na prática em algo que dificulta a demanda a cobrar por isso. E aí eu acho que tem uns 2, 3 elementos aqui. Primeiro que eu acho que tem um modelo de consumo. Né? O carro não mudou muito desde 1920 para hoje, como a gente consome um carro. Você chega lá numa concessionária, num vendor tal, vê os carros que estão disponíveis, pode ter evoluído um pouco da experiência de você fazer o teste no carro e tal, mas assim, minimamente tem um processo de consumo em que tem um melhor equilíbrio de poder na decisão de compra. Você pode questionar sobre os dados e, enfim, avaliar opções. E à medida que o mercado foi se especializando, foi se pulverizando, foi aumentando a competição e tendo mais players, essa questão, evidentemente, ficou até mais fácil para desbalancear o equilíbrio de poder no processo de compra e venda. Na saúde, não só esse processo ele tem muito menos poder na mão de quem tem a demanda, pelo serviço de saúde ou pelo produto de saúde, como também os canais são difíceis. Onde que eu questiono o hospital? E outra, acho que tem uma questão de temporalidade e criticidade. Se eu estou numa situação aguda e eu preciso de um tratamento, primeiro que numa situação em que eu estou precisando ser acolhido, a minha capacidade de julgamento e de exercer poder de crítica e o tempo que eu tenho para fazer isso é totalmente diferente. Não são todos os contextos de saúde em que eu estou pressionado por tempo. Às vezes eu tenho que fazer uma cirurgia eletiva e eu consigo avaliar essas coisas. Quais são os médicos, quais são os hospitais. Então eu vejo, por exemplo, qual que é o índice de sepsis que tem em determinado hospital versus o outro. Qual que é a taxa de velocidade de desfecho, de qualidade de desfecho, ou retorno, reinternação para cirurgias feitas por esse médico versus esses outros. Então você consegue ter mais tempo para avaliar. Agora, quando você está numa situação mais crítica, o tempo é uma variável que você não tem a seu favor para tomar decisão. E na caso da decisão de um carro, assim, em tese, ninguém vai morrer porque não tem um carro. Você pode retardar esse processo de tomada de decisão. Nem saúde, nem sempre. Então, eu acho que tem uma questão de tempo, criticidade versus como que você acessa essas informações e que na saúde isso é muito difícil. Porque imagina, qual que é o poder? Né? Você é uma grande instituição versus um ser humaninho ou uma família que quer acesso a esses dados. E aí, eu por acaso sou pai e no processo de escolha de como é que ia ser o processo de parto, equipe médica e tal, eu lembro que eu e a minha mulher, na época, a gente procurou alguns profissionais e a gente foi entender. E uma das coisas que a gente queria entender era qual que é a taxa de parto via cesárea daquele médico, daquela médica versus parto natural, por exemplo. A gente tem tempo para escolher isso, né? Você consegue avaliar e tal, mas nem sempre. Então, como é que você enxerga que essas questões que a analogia não é completa influenciam em a gente retardar ainda mais o processo de transparência? A impressão que a gente fica dentro de um modelo hospitalocêntrico, que é o modelo que a gente vive da saúde hoje em dia, é que a discussão nasce no hospital. E na maioria das vezes, o que acontece é que os eventos críticos, sim, eles se encerram no hospital, ou existe uma continuidade do cuidado, mas a grande parte da jornada de saúde de todos nós, ela não é nesses momentos críticos, onde você não tem
a capacidade de escolher e a capacidade de avaliar informações. Então, se a gente fosse citar e olhar para a jornada de vida das pessoas, o consumo de saúde é distribuído de uma maneira onde existem inúmeras oportunidades todos os dias de você consumir informações dentro da área de saúde que, quando disponíveis, te permitem fazer escolhas melhores e decisões que estão mais conectadas com o que você entende que é valor. Então, se você passa a entender e praticar isso no dia a dia, quando você chega num evento crítico, muitas das decisões já estão feitas. Então, por exemplo, eu numa necessidade de busca de um hospital, eu vou procurar um hospital hoje o mais próximo possível, né, numa situação crítica, de criticidade máxima. Não existe espaço nesse momento para avaliar, não, eu vou naquele hospital que eu entendo que está mais conectado com os meus valores, porque tem uma operação junto de uma comunidade, que não sei o quê. Nesse momento não existe isso. Mas até para isso, para você chegar nesse ponto, você passou por outras escolhas anteriores e que você às vezes nem presta atenção. Uma delas, por exemplo, para quem tem plano de saúde, que é 25% da população brasileira, mais ou menos, aproximadamente, escolher a rede de hospitais que você pode acessar numa situação crítica como essa. Não é qualquer hospital, você vai no mais próximo que você pode acessar. A não ser que você esteja inconsciente, daí vão te levar para qualquer um, mais próximo mesmo. Mas se você tiver capacidade, eu vou para um hospital, e você vai para um hospital que atende no teu plano de saúde, mesmo numa situação de criticidade, que você tem que ir numa emergência, numa urgência. Então, se você... tudo isso tem níveis diferentes de poder de escolha do momento e da criticidade. Perfeito. Exato. Colocado isso, a grande parte da jornada onde você pode tomar as decisões, hoje essas decisões elas são tomadas muitas vezes hoje em dia sem consultar o paciente. Então o paciente ele não participa dessas escolhas para esta tomada de decisão no dia a dia. Vou te dar um dado que eu acho bastante relevante, que aproximadamente 60% hoje de todos os pacientes já consultam informações em mídia, via internet, sobre os médicos antes de chegarem a agendar uma consulta. Esse é um dado, não é um dado brasileiro, é um dado internacional, mas que mostra para a gente uma tendência de mudança que radicalmente está transformando a forma como a gente acessa um serviço de saúde do dia a dia, né? Uma consulta médica. Esse serviço hoje, antigamente, como é que você chegava num médico? Era no boca a boca. Isso. Então, eu não estou falando antigamente, mas ainda até hoje, muito ainda assim, é né? muito assim. A busca por uma referência é um ponto importante. A questão é que agora, mesmo com a referência ou sem ela, existe uma pesquisa na internet a respeito do profissional. Eu até escrevi sobre isso recentemente na plataforma do LinkedIn, como você comentou, justamente procurando refletir sobre essa busca. O que hoje a gente está procurando com essa busca como consumidor de serviço de saúde? A gente está procurando de fato, pegar informações para saber se aquela escolha é uma escolha adequada para mim, pertinente para o meu problema. Por exemplo, eu estou indo num médico que ele trata do problema que eu tenho? Essa é uma pergunta fundamental. Poxa, não... Tem conhecimento para me ajudar? É isso. O Sérgio, vamos lá, Sérgio, pneumologista lá de trás, cuja especialidade focada era tabagismo. Né? Então, poxa, eu vou no Sérgio, pneumologista, porque ele é pneumologista, porque eu quero um médico especializado em câncer de pulmão. Não, não é o Sérgio. O Sérgio trata tabagismo. Tá bom, é o Sérgio, porque ele trata pneumologia em geral. Perfeito, depende. Eu tenho que conhecer o Sérgio. E saber se ele atende a minha expectativa como paciente. Ou as pessoas estão procurando essas informações na internet para saber quem que é o médico mais popular. Então, veja, não basta disponibilizar as informações, a gente tem que letrar, a gente tem que educar as pessoas a pesquisarem informações que começam a se tornar transparentes. Começam a se tornar mais transparentes. Então é possível hoje ter acesso a informações que eu não tinha 20, 30 anos atrás. Mas essas informações hoje que começam a estar disponíveis, inclusive, por exemplo, de erros associados àquele profissional, outros pacientes contando numa mídia social que passaram por uma experiência ruim, ou situações onde o profissional não foi cordial durante um atendimento, isso tudo começa a ficar público. Essas informações hoje, que não são as informações estruturadas, não são informações técnicas, mas elas também ajudam você a formar uma opinião.
Sem dúvida. Para ter uma melhor escolha. Essas informações começam a estar disponíveis. E mesmo a informação se o médico dança a dancinha do TikTok da semana, essa é uma informação que para algumas pessoas pode ser relevante. E o importante é que aquilo gere valor para ela. Eu não estou aqui para dizer se o médico que dança dancinha do TikTok tem valor ou não tem valor. A pessoa vai avaliar sobre a perspectiva dela. Pode ser tão relevante quanto uma hotelaria sensacional no hospital. Mas isso daí entra no pilar de experiência, talvez, não no pilar de pertinência. Entra em qualquer um dos pilares, exatamente. Essas informações são obtidas e elas atuam em diferentes pilares da geração de valor. Mas o que eu estou querendo exercitar aqui contigo é que hoje a gente consegue começar a fazer escolhas diferentes, de uma maneira diferente. A informação começa a estar disponível de uma maneira diferente. Eu hoje consigo ter algumas plataformas que começam a classificar a experiência de consulta com determinados profissionais. Eu consigo ter relatos de outras pessoas e, de novo, a gente pode comparar com outros setores. Isso já aconteceu em outros setores. Isso só está chegando na saúde agora, tardiamente, mas já aconteceu. Hoje, antes de você entrar num carro de um aplicativo que vai promover o teu deslocamento numa cidade, você sabe qual é a opinião de outros consumidores a respeito daquele indivíduo. Foi dado nota para ele, você sabe a nota dele e você sabe classificar. Poxa, essa nota também mais ou menos. Vamos ver aqui se tem alguma outra coisa nos relatos dos outros usuários. E, de repente, você pode cancelar aquele consumo. Então, da mesma forma, essa busca ainda precária. Eu não estou falando sobre os dados que mudam o desfecho, na maioria das vezes. Mas já estão começando a mudar a experiência, estão começando a mudar de outras formas. As operadoras de saúde têm dados sobre os prestadores de serviços de saúde que começam a permitir que a operadora, a fonte pagadora, olhe para aquele prestador e diga: esse é mais eficiente do que aquele, sobre o critério X. Né? Não estou nem dizendo se é o melhor critério ou não. Mas você começa a avaliar: poxa, esse profissional é melhor. Olha, existem formas de você pesquisar. Você pode fazer isso de forma processual ou por forma de resultado objetivo. Ainda é muito processual. Por exemplo, quando eu vou num médico, eu quero saber se ele tem uma especialidade do que eu estou procurando. Isso é processual, isso não garante que ele vai me entregar mais saúde. Mas é um caminho, é o primeiro. Então eu não vou chegar no endocrinologista para discutir um assunto do ginecologista. Não adianta, não resolve, não vai resolver o meu problema. Então eu tenho que ter uma informação que é processual no início, que é simplesmente ele sabe atuar naquele tema. Eu não estou avaliando se ele atua bem ou mal. Eu estou só avaliando se ele sabe atuar naquele tema. Mas depois eu posso pesquisar. Poxa, mas esse cara tem alguma avaliação de pacientes? Então estamos avaliando experiência. Eu vou compondo elementos que me permitem dizer, provavelmente, para o meu consumo, esse médico está mais alinhado com o que eu tenho de expectativa. Então eu tenho que saber o que esperar. Eu tenho que ter transparência para essas informações e eu vou começando a pedir isso e exigindo essas mudanças. Isso em todos os níveis. Então, hoje, uma operadora, quando vai contratualizar com um hospital, a gente ainda tem a grande maioria dessas contratualizações feitas num modelo de remuneração que é o Fee for Service. O Fee for Service é um modelo onde você é remunerado pelo volume de serviços. E a discussão de tabela pura e simples. Tem uma questão aqui, que é só uma questão comercial. Ninguém está preocupado se aquilo vai gerar mais saúde ou não para o indivíduo. Exato. Né? Tá um negócio, você entra para internar por uma pneumonia dentro de um hospital, se você sair morto ou vivo, o que o hospital recebe da operadora vai ser igual num modelo de fee for service. Porque o que vai ser pago ali é pelo volume de visitas do médico, volume de seringas usadas, volume de agulhas usadas. Medicamento usado. Dose de medicamento e aí vai. É só pagamento por volume de serviços e produtos consumidos. Então, ali naquele momento, o fee for service não está gerando valor em diversos aspectos. E não é um modelo eficiente. Porém, ele se presta para algumas situações. Ele não é um modelo que não presta para nada. Ele se presta a algumas situações. Então, para algumas condições clínicas ou procedimentos, etc., eu posso considerar o fee for service sem nenhum problema. Ele só não pode ser um modelo para tudo, como é no mercado, era no mercado até há pouco tempo. Nas grandes cidades, a gente já viu o fee for service já em várias unidades hospitalares, não é nem a maioria dos contratos mais. Então, essa mudança está acontecendo, mas ela acontece em níveis diferentes, com complexidades totalmente diferentes, muitas vezes ainda inaparente para todos, mas este movimento em busca de algo que consegue pelo menos controlar as 4 frações evitáveis do custo em saúde,
que são a fraude, o erro, o abuso e o desperdício, isso está começando a acontecer num volume muito maior. Porém, ainda muito distante do que seria uma construção com base no que é importante para o usuário, o paciente. Ainda muito distante disso, eu concordo com a tua leitura. Mas esse movimento está acontecendo. Ele está acontecendo como nunca aconteceu, numa velocidade, numa tração maior, puxado, na maioria das vezes, pelo paciente. E você acha que essa velocidade... Aí você falou de um ponto, né? A gente precisa de letramento, precisa de educação. A gente precisa fazer com que a demanda ela seja mais crítica. No limite, assim, traduzindo um pouco o conceito aqui. A gente precisa que a demanda consiga cobrar mais. E lógico que, né, as interfaces nem sempre são as melhores para que isso aconteça ainda. Os movimentos estão acontecendo, mas existe uma pressão do agora no mercado de saúde, de uma forma geral, na cadeia de saúde de uma forma geral. Acho que talvez poucos elos da cadeia estão, de fato, conseguindo ainda criar valor, que é conseguir reduzir custos, né? Você falou muito bem aí sobre desperdício, fraude, etc. E a gente está com uma dificuldade enorme de conseguir viabilizar isso, né? E acho que se a gente caminha mais rapidamente por esse modelo de maior competição, transparência, por busca de fato por eficiência, em que as lideranças vão precisar se movimentar de fato para isso e acelerar esse processo, mas muito puxado, como você disse, pela demanda, será que esse movimento ele vai acontecer na velocidade em que o mercado e a cadeia de saúde precisam para, de fato, a gente não quebrar esse modelo que a gente está tendo de... as operadoras agora estão todas absolutamente desesperadas. Eu estou vendo aí pelos meus colegas empreendedores, empresários com que a gente tem conversado, e mesmo a gente, assim, recebendo... notificações das operadoras de saúde com reajustes da casa de 40%, 50%, muitas vezes rescindindo unilateralmente os contratos, porque o contrato não está se pagando, o mercado das operadoras destruindo 2, 3 bi por ano. Ao mesmo tempo você fala, então se as operadoras não estão indo bem é porque o prestador de serviço está indo muito bem. Não, também não está indo muito bem, né? Os hospitais também estão pressionados. Ela falou assim, mas e a fonte pagadora, as empresas? Puta, também não... Então, assim, tá todo mundo destruindo valor nesse mercado de uma certa forma, né? Será que acontece nessa velocidade? Ou você acha que... A gente já trouxe convidados aqui, né? Que acha que a gente vai bater na parede e aí vai quebrar tudo para a gente ter que começar a reconstruir pecinha por pecinha. Como é que é a tua visão sobre isso? O momento é muito favorável à mudança, né? Porque nada como uma boa crise... a água batendo na bunda para as pessoas se mexerem. Então está sendo ótimo esse momento para isso, né? E nada disso que a gente está observando não passou pela conversa de entrega de valor. Passou. E tudo que a gente está observando, em grande parte, é consequência da nossa incapacidade de acelerar a discussão sobre a conversa de valor. Os setores que entendem a economia, que entenderam isso e moveram mais rapidamente, conseguiram se posicionar para uma posição de menor vulnerabilidade, porque conseguiram fazer essas entregas. A entrega de valor, por exemplo, pressupõe que você seja mais eficiente nos seus negócios. É um dos pilares da entrega de valor. A ineficiência dos negócios faz com que a gente esteja no cenário que a gente está agora. Essa competição de soma zero, onde um lesa o outro para defender seu próprio interesse, faz com que a gente construa um setor de saúde sem visão coletiva. E aí a soma zero é consequência da falta de entrega de valor. A falta de busca completa pela eficiência, de trabalhar processos, sistemas e pessoas para que a eficiência atinja outro patamar, é a essência de negócios sustentáveis. E isso não está acontecendo, não é porque o Covid destroçou o setor de saúde. Não, gente. É a nossa incapacidade de acelerar essa discussão na entrega de valor e sermos mais eficientes, entregarmos melhores desfechos, fazendo com que as pessoas tenham experiências únicas em saúde e promovendo o que é adequado para cada pessoa em cada circunstância.
É basicamente isso. São 4 pilares de entrega que tem que ser observados. Não é entregar nada mais, porque isso vai gerar um custo desnecessário, isso vai gerar riscos desnecessários para o paciente, isso vai gerar insustentabilidade do setor. Não é glosar desnecessariamente, porque isso vai gerar uma cobrança aquém do que foi entregue em termos de serviço. Não é, assim, discussões de como, por exemplo, a gente acaba com a glosa no setor de saúde. Discussões sobre como que a gente poderia melhorar a eficiência do ponto de vista da automação de processos. Que a glosa é o filho da desconfiança, né? Uma excrescência. É uma excrescência dentro do setor. E ela foi sendo construída na medida que a desconfiança foi reinando. E assim, deixa eu deixar de pagar uma parte do que a gente acordou para você, porque eu sei que você está me roubando ali, porque você está cobrando mais do que você deveria, você está cobrando 3 seringas em vez de 2, porque você usou, eu sei que você usou 2, você está cobrando 3. Esse tipo de conversa não é uma conversa que gera valor. Então, tudo isso que está acontecendo para o setor não é um problema que caiu no nosso colo, que nós somos, somos desgraçados, né? Que coisa aconteceu com a gente, que infortúnio, né? Nossa Senhora. Cara, não, é fruto da nossa incompetência. Então, nada como uma boa crise para fazer todo mundo sair do seu lugar e começar a perceber que a conversa de eficiência é para ontem, a automação digital é conversa para ontem, a digitalização dos processos, que não é a criação digital, mas é para ontem. Mas a gente precisa acelerar essas discussões e criar com base no que gera valor para o paciente. E entender que é em torno dele que o sistema roda. O sistema não roda para a sustentação das entidades que prestam serviços de saúde. As entidades que prestam serviços, que financiam o sistema, que são fontes pagadoras, etc., cotovelos do sistema, quaisquer, todas elas giram em torno do paciente. E descobrir novas maneiras de fazer essas operações para que o sistema seja sustentável, enfim. Porque não existe em nenhum país onde o sistema de saúde completo é sustentável. Em nenhum país. E agora a gente está frente a uma grande possibilidade de ruptura, que é criar modelagens novas, desenhos novos. Eu volto à questão do Healthcare Delivery Design, que eu falei lá no começo. Criar modelagens e desenhos novos, escaláveis, com precificações em base populacional, porque agora é possível entregar frações da saúde em base populacional por via digital. O que muda a escala, muda a escala e muda consequentemente a precificação. Porque o custo muda radicalmente em grandes escalas. Então, o fato de a gente ter a possibilidade de sair do analógico, e eu não estou falando para substituir o contato humano, a entrega do profissional, nada disso. Isso é balela. A medicina não vive sem isso. Existe a necessidade do contato humano, mas ela tem que ser usada para o que faz a diferença. O que não faz a diferença e poderia ser feito melhor por um ente digital, a gente tem que usar esse ente digital hoje para enriquecer a performance, a execução e a entrega de mais valor do que é humano. Então, a gente não pode achar que essas coisas são fruto do além, não vieram do além, né? É resultante da nossa incapacidade de olhar para o valor e criar com base na necessidade dos pacientes e parar de achar que criar com base na oferta é suficiente para entregar sustentabilidade. O setor está pagando um preço caro por sua incompetência. E aí eu vou te fazer uma outra pergunta que está relacionada um pouco a prazo. Porque algumas das coisas você fala assim, pô, essa discussão é para ontem, isso aqui é para ontem. Digitalização de processo. Tem coisas que a gente sabe que são tendências que vão se impor de um jeito ou de outro. Mas mesmo assim, a gente sabendo, nem sempre os executivos, as lideranças estão tomando decisão nessa direção. Perfeito. E aí uma discussão que eu sempre trago aqui, porque eu acho que acaba colocando a gente com algumas restrições na tomada de decisão, que é assim, tem várias empresas de saúde hoje que são listadas em bolsa, e aí a gente sabe que o executivo está ali pressionado por um resultado de curto prazo. Né? Sim. E saúde não é curto prazo, via de regra. A gente tem ciclos de captura de valor, que são ciclos que estão desalinhados com o interesse do investidor de curto prazo, com o especulador, etc. E aí como é que o executivo de saúde
E aí, pensando especificamente nos executivos que estão aí em empresas que são empresas de mercado, são empresas abertas, como é que toma essa decisão? Porque daí, a gente falando das empresas abertas que, assim, supostamente, em tese, são as empresas que são mais bem administradas, que têm maior nível de transparência, que, né, assim, são auditadas e tal. Mesmo assim, esses executivos estão em posições dilemáticas, muitas vezes. Sim. Putz, eu preciso entregar o resultado do quarter, eu preciso melhorar meu EBITDA, mas eu sei que eu tenho que tomar uma decisão aqui que eu vou prejudicar EBITDA, mas que para médio prazo isso faz sentido para entrega de valor, faz sentido para a visão de longo prazo que a gente quer construir enquanto ecossistema. Como é que se equilibra essa balança? Olha só, quando a gente está conversando sobre esse dilema da construção de futuro e da construção de um novo setor versus a entrega de resultado de curto prazo, a gente está falando sobre uma habilidade que deve ser buscada e capacitada em todo executivo, não só na área de saúde, mas em qualquer setor da economia, que é a capacidade de ser ambidestro. E existem várias formas de você criar a ambidestralidade dentro das empresas, com os executivos. Você pode fazer de uma maneira estrutural, por exemplo, deixando uma área de empresa responsável pela criação do futuro, construindo todos os elementos que vão promover a transformação da empresa para uma visão mais moderna, para uma saúde mais digital, etc. Então você pode ter uma área específica para isso, dedicada para isso. Dentro da estrutura organizacional você pode ter uma outra grande área que toca o core da operação, né, que é responsável pelo resultado de curto prazo. E você vai, claro, criando os devidos incentivos, que não são os mesmos, você tem os devidos incentivos porque tracionem ambas as funções dentro da organização e cria, do ponto de vista da governança, os rituais, os processos que fazem com que esses dois times tenham uma conversa contínua, sabendo que o drive de execução para cada um deles é diferente, mas todos direcionados para o mesmo propósito. Então, extremamente difícil. Esse é um modelo. É extremamente difícil. O outro modelo é você ter uma corporação única, que é mais complexo esse segundo modelo. É ter uma corporação única, onde você tem todos os executivos trabalhando tanto na construção do futuro como na execução do presente, que é o que a gente chama de ambidestria funcional. A busca da ambidestria, ela é sempre ela tem duas frações de desenvolvimento. A primeira é na educação do indivíduo, do executivo. Então você tem uma capacitação que é fundamental para que ele tenha a capacidade de enxergar o todo. Ele tem que entender o contexto como um todo para daí criar todas as soluções e executar as soluções no curto prazo para que ele tenha um melhor resultado. Então, ou seja, a formação do indivíduo para ser ambidestro depende da capacidade de enxergar o sistema completo. Então, a visão sistêmica é um ponto de partida para a capacidade de se tornar ambidestro. Isso na visão do indivíduo. Existe uma outra etapa da formação, de trazer ambidestria para dentro das organizações, é tornar a organização ambidestra. Tá. Seja estrutural ou funcionalmente, ter a capacidade de criar governanças com rituais onde exista a visão do futuro. Então, na fala da presidência, na articulação dos rituais, dos encontros, como que você cria todas as políticas de incentivos, como que você dá visibilidade para a organização de quais são os objetivos claros da organização, que tem um perfeito balanço entre a construção do futuro e a entrega do presente, como é que você, em torno desses objetivos, dá clareza sobre quais são os indicadores, quais são as metas para esses indicadores, temporalmente distribuídos, trimestre a trimestre ao longo do ano, e você cria um bate-bumbo que mostra, olha só, o futuro está sendo construído aqui, esses indicadores são esses, todo mundo já sabia, as metas estão sendo batidas, aonde não bateu a meta, o que precisa fazer para funcionar, para bater essa meta, ao mesmo tempo que a entrega do presente agora, que é o nosso resultado operacional, assim, essa discussão, ela passa por diversas etapas para você construir a ambidestria tanto para o indivíduo executivo como para a organização. E tem que ter um investimento para isso. Quando você traz a ambidestria para a capacitação das pessoas e das organizações, você consegue articular muito mais para os seus investidores, por exemplo,
como é que você está tendo um bom equilíbrio entre essas conversas e não está se perdendo numa discussão exclusiva do futuro, e você ou não uma discussão exclusiva sobre um umbigo, que é a entrega de curto prazo. Então você está tendo um bom equilíbrio para isso. As empresas que fazem melhor essa gestão são percebidas pelos investidores e pelo mercado como as empresas mais preparadas para realmente fazer essa transformação no setor de saúde. Quanto mais próximo dessa capacidade de ser ambidestro, na unidade do indivíduo e no coletivo, que é na organização completa, mais próximo da percepção de mercado da sustentabilidade dessa empresa. Hoje, a gente tem dificuldade, da maioria das empresas, de conseguir esse balanço. Por quê? Não tem a unidade, que são os indivíduos, não está capacitada no nível que a ambidestria exige. E aí você tem conversas do tipo... Cara, você não consegue enxergar que construir isso aqui é importante, porque senão daqui a 6 meses ou 12 meses, o nosso resultado vai ser menor do que se a gente já começasse a construir algo diferente agora? Ou outras conversas do tipo, cara, você não percebe que a gente está perdendo rentabilidade hoje dentro de um processo já implantado, porque a gente não está trabalhando a eficiência no nível que a gente deveria estar trabalhando para sustentar os recursos que vão alimentar o desenvolvimento do futuro? Essas conversas são conversas que vem do mundo da escassez e que a gente tem hoje no dia a dia por causa da incapacidade dos indivíduos de se prepararem. Nós temos, de novo, os profissionais da área de saúde estão muito atrás dos profissionais de outros setores. O mercado de saúde brasileiro tem que evoluir muito na capacitação e investir muito em educação dos seus profissionais. E da mesma forma na educação das empresas e corporações para este novo modelo. Não dá mais para ser só umbigo, não dá mais para ser só o olho nas nuvens. Você tem que ter uma boa combinação entre ambos. E vai depender do tamanho da tese e do desafio da tese de cada empresa. Tem tese que é tão complexa que o olhar para o futuro tem que ser um pouco mais pesado para fazer com que você construa o que é necessário hoje para esse futuro ser entregue. Porque senão você articulou uma boa conversa com seus investidores e disse, olha, no futuro é ótimo, e você não está conseguindo entregar isso. É isso. E da mesma forma, do outro lado também vale. Não adianta nada você não entregar o presente, porque também gera uma desconfiança no investidor. Esse balanço é fundamental. A gente não tem um setor hoje maduro para isso dentro da área de saúde. Agora, uma coisa que eu posso te garantir, o sistema de saúde não quebra. O setor de saúde quebra. O sistema de saúde ele vai se reequilibrar de acordo com o que vai acontecer. Então, você pode falar assim, poxa, o momento está horrível para os operadores de saúde. Tá bom, já foram 3 mil no país, né? Hoje são menos de 800. Então, passou por muita consolidação, muita quebradeira, e vai continuar acontecendo, e agora vai se acentuar. Vai ter muita empresa, operador de saúde, dizendo, levantando a mão, eu estou querendo me vender. Como aconteceu recentemente. Está acontecendo. Sim. Em escala. E nós vamos começar a ver isso mais? Vamos começar a ver isso mais. A gente vai começar a ver isso mais acontecendo no mercado. Ou seja, uma coisa que eu escrevi até recentemente, muitos de nós vai morrer no curto prazo. Muitos. Não tenho dúvida sobre isso. Porém, a importância da gente olhar para esse cenário e saber o quanto que a gente tem coisas a fazer ainda, só mostra o quanto a gente tem que aprender com outros setores. A gente tem que aprender a avançar na maturidade que o investidor pede. Porque ele não pede isso só para o nosso setor. Ele pede para todos os setores. E por que os outros setores conseguem entregar num nível melhor que o setor de saúde? Porque passaram por essas dores, passaram por essas evoluções e conseguiram de uma forma antecipada fazer movimentos que o setor de saúde vai começar a fazer agora. Está começando a fazer agora de uma maneira mais escalável. Então, o ponto é, o sistema como um todo, ele não quebra. O sistema, ele se adapta a todas essas dificuldades. Até porque a demanda sobre produtos e serviços de saúde ele é premente, só está aumentando e vai continuar. E de maneiras diferentes. O consumo de saúde vai mudar, né? Já está mudando. Hoje, a preocupação que está na cabeça de um paciente que vai consumir uma consulta não é mais como que eu chego no consultório do médico. É qual é a plataforma que eu vou abrir. Nos grandes centros já é assim. Isso vai invadir os pequenos centros. Isso vai invadir o público. Eu trabalho hoje em dia em parceria com sou conselheiro de uma empresa, de uma startup, que tem, que faz essa conexão hoje da saúde digital com o público. Isso vai chegar.
E nós estamos há poucos anos disso. Eu não estou falando vai chegar em 15 ou 20 anos. A gente está falando de 1 a 3. Esse grande shift da forma de consumo que foi acelerado pelo Covid vai continuar sendo acelerado porque o usuário não quer mais ter que se preocupar qual é o endereço da unidade que ele tem que ir. Ele está querendo se preocupar com outras coisas dessa conversa. São outros assuntos nessa conversa. Então, por exemplo... Finalmente, né? Finalmente. Por exemplo, doutor, qual é o momento onde o senhor vai me perguntar qual é o que eu prefiro? Dentro das opções que você tem em mãos, que não são erradas, são adequadas para o meu caso. Porque não existe uma opção só, na maioria das vezes. A grande parte das vezes não tem uma opção só. O médico faz escolhas. Quando é que essa decisão começa a ser compartilhada? Os pacientes estão começando a se preocupar com isso agora. E esse negócio que você falou, né, assim, do modelo hospitalocêntrico, também tem um modelo que era muito centrado no médico, né? O doutor pode te receber agora. O doutor Eric Topol também ele escreveu um livro sobre isso, né? The Patient Will See You Now. Então, assim, eu queria tocar num ponto, assim, já caminhando um pouquinho para o final aqui, sobre o modelo de incentivos, né? E aí, quando a gente tocou um pouco sobre ambidestria organizacional e tal, tem uma questão sobre... que é uma puta de uma dificuldade que a gente vê, e aí a gente pensando como empresa de tecnologia, uma startup entrando no mercado de saúde, tentando ofertar serviços digitais que vão ajudar com alguns pontos dessa ineficiência da cadeia, a gente percebe que muitas vezes as decisões não são tomadas, que por mais que exista uma visão, e aí conceitualmente eu entendo tudo que você trouxe aqui, mas na prática tem um desafio enorme de conseguir fazer alinhamento de incentivos e conseguir convergir para que as decisões sejam tomadas. Então, às vezes, a teoria está muito clara na cabeça, o conceito está muito claro na cabeça, mas quando a gente vai para a praxis, aí a coisa enrola. Enquanto alguém tem um driver tipo de um indicador assistencial, ou de desfecho, ou de experiência, ou de redução de desperdício, aumento de eficiência, alguém ali está olhando claramente qual que é o resultado ali de 2, 3 meses, e aí no final, o peso da caneta, o peso da importância da decisão não está exatamente equilibrado. Então, você conseguiu estabelecer, vamos pegar no primeiro exemplo que você deu do modelo de uma organização em que você descentraliza, você tem executivos olhando a operação e o resultado de curto, médio prazo, e alguém olhando mais longo prazo. Às vezes, quando você vai tomar a decisão ali, no final o caixa é o mesmo. Uhum. Né? Quem paga no final, quando tem que botar ali na DRE, vai ser a DRE consolidada que vai para o investidor. E ela consolida o cara que está olhando longo prazo e que está usando recursos da organização e o cara do curto prazo. Perfeito. Então, no final, como é que você equilibra os pesos dessa equação? Quem tem mais força na tomada de decisão? E muitas vezes a gente percebe e a gente vê isso claramente. Exercícios em que eu vou pegar caso específico da Nexta, que a gente chega lá, claramente a gente faz um projeto corporativo para pegar 20, 30 hospitais e gerar um puta de um resultado. Está muito claro ali no papel o ganho de eficiência, redução de risco de perda, uso mais consciente dos insumos. Está muito claro ali. Mas tudo bem. Eu tenho eventualidade nessa sinistralidade, eu não tenho um modelo estatístico bom o suficiente para comprovar isso, embora eu tenha histórico, eu não tenho um modelo preditivo, eu tenho um modelo histórico. Então eu não vou tomar essa decisão porque vai impactar o EBITDA. Mas é o certo, do ponto de vista de segurança do paciente. Tá, mas não. E aí a pessoa que está olhando a construção da base que vai sustentar resultado para reinvestir em eficiência lá na frente, acaba tomando uma tungada porque o financeiro falou, não, isso não vai acontecer agora. Então a gente viu isso acontecer, não foi uma vez em nenhuma instituição, foram várias. Então, ajustar esse alinhamento de incentivos e garantir que você tem uma alocação adequada de recursos para olhar o médio prazo, o longo prazo e o curto prazo, também é importante. Você enxerga isso sendo uma execução muito difícil ainda nas instituições? Calibrar um pouco esse nível de priorização, o peso até na utilização de recurso? Ou você acha que, isso é uma coisa que vai ser resolvida com o tempo?
Existe uma evolução nisso, uma evolução grande, que está acontecendo, do ponto de vista de começar a trazer esses assuntos para a conversa hoje. Hoje a decisão, ela já considera a possibilidade de avanços mais acelerados na eficiência, na geração de desfecho, como você está colocando. Mas a equação de valor, ela não é ou, né? Você tem os 4 pilares, ela é e. Uhum. E muitas vezes, eu vou dizer todas as vezes, ainda mais num momento de crise setorial como a gente vive hoje, o setor em crise, ele vai ter que fazer escolhas, porque não existe destinação orçamentária para você trabalhar em todos os 4 pilares, simultaneamente, na intensidade que você precisa. É muito mato alto. Uhum. É muito mato alto, mas é muito. E olha que a gente está falando de grandes cidades. Quando você vai para as pequenas e médias, é muito mato alto, mas demais, demais da conta. De novo, eu repito, minha visão, o setor é muito precário em maturidade de gestão. Então, quando a gente traz, o que a gente percebe hoje é que existem essas escolhas. 5, 10 anos atrás não existiam. Então, hoje, o gestor, ele olha para isso e ele que quem está no outro lado e está fazendo a proposta, muitas vezes não está vendo todas as opções que ele tem. Sim. E é onde ele está fazendo essas escolhas. Eventualmente, por mais informação numa oferta, ele acaba escolhendo a determinada oferta e não escolhe outras que são boas também. Outras vezes, ele faz escolhas erradas por falta dessa informação ou por falta de um preparo de ser ambidestro. Ele não consegue entender que esperar 3 a 6 meses para o resultado vai garantir o resultado do ano que vem, e isso é tão importante quanto o resultado desse ano. Depende do nível de crise da empresa. Às vezes a empresa está numa crise tão grande que é só o resultado de curto prazo, e de repente ele vai virar e falar assim, esse dinheiro eu posso fazer outra coisa ali, que às vezes nem é geradora de valor, mas que vai me dar o resultado de curto prazo. E isso que é gerador de valor e que constrói a empresa do futuro fica secundarizado. Uhum. Então tem uma série de fatores que interferem nessa dinâmica e, como eu falei, passam de ter visibilidade de possibilidades, né, de oportunidades, começa a se melhorar, de ter a formação do indivíduo que permite ser ambidestro e saber em que dimensão essa ambidestria ocupa naquele momento. Isso é algo dinâmico. Não é que ele é ambidestro, é 1/3 de tudo que ele faz é olhando o futuro e 2/3 sempre. Não, tem dia que é 100% curto prazo. Uhum. Tem trimestre que eu vou te falar, a pressão é diferente. Quem já trabalhou em empresa listada, quem trabalha como empreendedor, que você tem que o tempo inteiro prestar conta, tem hora que... não posso falar palavrão aqui, mas tem hora que fica complexo. Pode falar, não tem problema. Tem um ditado do interior que tem dia que a noite é foda. Então, assim, cara, não dá. Você vive a realidade na qual você está inserido. E não adianta você ter uma ótima ideia sem contexto. Merda, porcaria, não vale de nada. Então, as propostas, elas estão sendo colocadas de uma maneira mais frequente agora. Uhum. As oportunidades estão surgindo para ganhar eficiência, para ganhar digitalização, para ganhar evolução na construção da saúde digital, em várias coisas. Uhum. As propostas existem. As escolhas, elas são feitas com base em muitos aspectos. E eu citei 2 aqui, mas, cara, a gente já falou aqui hoje sobre o letramento do indivíduo, o letramento dos pacientes, a dinâmica de competição do mercado, a disponibilidade de recurso, a pressão do investidor. A gente falou sobre tantas coisas, além desses 2 últimos que estão muito relacionados à formação do indivíduo, a educação do indivíduo como executivo e da capacidade de ser harmônico nessa ambidestria dinâmica que funciona no dia a dia, tanto para o indivíduo como para a organização. Lembrando que a ambidestria pode ser estrutural também. Sim. Mas isso é dinâmico também. Então, a vida como ela é, né? Na complexidade que o setor tem, a gente ainda vai passar por muitas experiências de esse cara devia estar tomando outra decisão. Não é assim. E é um processo natural de evolução e de adaptação. Eu diria, natural é difícil dizer se é natural ou não. Eu digo que é tardio, que é lento, Mas é orgânico, né? Mas ele é como é. Ele é orgânico. Exato, por isso é como é. Ele está acontecendo. Então, E tem uma coisa que eu estou me lembrando da vida de médico agora, que eu
eu costumava perguntar para o paciente, está se sentindo melhor? Quando você dá início num tratamento, você tem um consulta de retorno, você pergunta, você está se sentindo melhor? Como é que você está se sentindo? E muitas vezes a pessoa falava assim, putz, não vejo muita mudança. E daí eu propunha o seguinte exercício, vamos fazer o seguinte, vamos comparar com o primeiro dia que você esteve aqui. Tá diferente? Não, tá diferente. Com ontem, tá diferente? Não, com ontem tá igual. Na maioria das vezes, a gente tem uma dificuldade de perceber essa mudança quando a gente estende períodos de análise. Sim, exato. Aí você começa, quando você vai para a visão sistêmica, a visão do todo, não é nem sistêmica, a visão do todo, numa linha simples, que é a temporal, você começa a observar evoluções lentas e evoluções pequenas. Você começa a ter a capacidade de identificar esses caminhares. Então, eu te digo que hoje a gente está precisando fazer muito exercício de visão do todo para enxergar essas evoluções. Mas quando a gente faz, a gente percebe que ela é em quase todas as áreas. A gente tem que ampliar um pouquinho a linha do tempo para conseguir enxergar isso, mas elas estão acontecendo. Então, elas estão acontecendo. No dia a dia é difícil a gente ver que hoje está melhor que ontem. Mas quando a gente compara no mês, no ano, a gente percebe mudanças. Ótimo. Cara, muito bom. Eu tô indo para a pergunta final, que a gente sempre faz aqui para encerrar, que é a seguinte. O que é que tá te animando em relação à saúde? Que tá te deixando otimista? Que você fala assim, porra, estamos indo na direção. E no que você é pessimista? Que você tá vendo, cara, a gente aqui estamos indo para dar cabeçada na parede mesmo. Aqui a gente não tá acertando, tá demorando demais. Enfim, conta pra gente o que tá te animando, o que tá te desanimando aí na saúde. Eu vou começar pelo que tá desanimando. Tá bom. E a gente encerra com uma mensagem positiva. Uma mensagem melhor de otimismo. O que tá me desanimando é a incapacidade atual das operadoras de saúde de gerar valor numa escala maior. Eu vejo que, puxa, eu trabalhei 15 anos nesse setor, e eu tenho tido muita dificuldade em enxergar como as operadoras de saúde poderiam ocupar um espaço diferente de confiança como elo de conexão entre todos os entes do setor. Um papel diferente, de geração de valor exposto, né? Onde você demonstra onde você está gerando valor e onde você está buscando gerar valor, buscando gerar confiança, assumindo e dando primeiros passos. E eu tentei praticar isso diversas vezes como líder de organização de plano de saúde. E vários exemplos, poderia gastar um tempão de quantas vezes a gente fez isso e dando exemplo e assumindo o risco antes dos outros e dizendo como era o caminho, em várias coisas, projeto de ser primeira operadora de ciclose zero do país, várias coisas que a gente criou lá no passado, e muitas dessas coisas morreram ao longo do caminho, mas eu sinto falta dessa intenção, como uma construção intencional, de ser gerador de valor, de ser transparente, de promover esses riscos, de trazer informação, de promover discussões mais complexas. 92% de todo o dinheiro que sustenta o setor de saúde passa pela mão de operadoras de saúde. A fonte pagadora, a chamada fonte pagadora, que na verdade não é quem paga, é quem tramita o pagamento, mas a fonte pagadora, que é como a gente nomeia as operadoras de saúde, e que é quem assume o risco atuarial do sistema. É fundamental alguém que assume esse risco atuarial do sistema. Esse risco atuarial do sistema tem custo, e as pessoas acham que a operadora não tem função. Mas ela não pode limitar sua função a isso. Ela não pode ser um ente tecnicamente que é o único que vai... Senão, qual é o risco? Ela vai ser substituída pelos outros vínculos. Logo, logo, alguém vai virar e vai falar assim, olha, pode trocar, eu estou numa empresa, vamos lá, eu estou numa empresa e eu ganho o meu plano de saúde pela empresa. A pessoa vai falar assim, pode trocar o plano de saúde por A, B ou C, tanto faz, não me interessa, não tem vínculo nenhum com isso aí. A operadora não me cria valor a não ser um intermediário, né? Desde que eu tenha acesso a determinado prestador de saúde ou desde que eu esteja conectado àquela plataforma digital, porque isso é com ela que eu converso todo dia. Está acontecendo. Então, isso me desanima profundamente, porque esse ente
É por ele que circulam todas as transações. A capacidade preditiva deveria estar nele. O apoio às unidades assistenciais para dizer, é por aqui que vai estar tendo mais demanda. Desenvolve isso aqui que eu vou te apoiar, vou direcionar a demanda. Ele tem essa capacidade de fazer isso. Então, ele poderia ser um ente mais relevante na geração de valor do sistema. Isso me decepciona fortemente. Eu não tenho uma expectativa positiva para o futuro das operadoras de saúde. Não tenho. E o que me anima profundamente? Algumas coisas, mas eu acho que a primeira delas, sou um cara otimista. Eu escrevo mais e falo mais sobre o que me decepciona, mas eu sou um cara otimista. Eu sou um cara otimista principalmente pela transformação que a saúde está passando, por todos os artefatos digitais que tendem a enriquecer a entrega de resultados. A gente, mas assim, eu poderia aqui também ficar aqui dias descrevendo experiências em situações onde o digital está transformando a saúde. Transformando o diagnóstico, transformando a assistência, transformando a operação, fazendo com que os entes se tornem mais eficientes, com desfechos melhores e acesso, que é fundamental no nosso país. Perfeito. Então, que é um dos grandes problemas que a gente tem. Então, eu vejo o digital, a saúde digital. Claro que a gente tem que ter sempre muitos cuidados, eu não vou entrar muito a fundo nisso, ninguém aqui é ingênuo, mas assim, o ponto que é relevante nessa discussão é o Healthcare Delivery Design, o desenho da entrega assistencial. Pode ser transformado de uma maneira radical, com uma eficiência muito melhor, pertinência assegurada, com desfechos monitorados e gerando uma experiência para o usuário que traz um nível de conveniência que nunca existiu. Uhum. Então, esse é o principal ponto que me anima hoje. E o segundo é a possibilidade de que tudo isso vai invadir o SUS. Numa velocidade. Que delícia ouvir isso. E vai aproximar a entrega que hoje a gente tem, e só vai molhar mais a bunda do prestador privado, principalmente dos planos de saúde privados. Exato. E vai fazer com que as pessoas ou tenham que se movimentar para sobreviver, ou acelere a morte de quem não entrega valor, para benefício de quem vai saber usar isso melhor. Então, na hora que isso invadir o SUS, que está começando agora, é outra área que me dá um prazer enorme. Que pode acontecer, né? É sobre isso que a gente trabalha, é sobre isso. Quanto mais vidas a gente toca e transforma, entrega mais saúde. É para isso. Todo o resto valeu a pena se a gente conseguir viver isso. Animal. E esse segundo ponto da parte otimista é uma coisa que para a gente motiva muito, porque a gente hoje ainda é muito focado no setor privado, porque no final do dia é o setor que tem capacidade de investir em algumas tecnologias ali de fronteira e tal. Mas a gente espera que com o tempo e com escala, a gente leve isso para onde a gente tem maior deficiência do ponto de vista de processo, do ponto de vista de controle e monitoramento, e aí, né, falando especificamente do controle de cadeia fria. Porque, cara, a gente sabe, o setor público tem um desperdício da ordem de 2 a 3 bi anos só em vacinas. 2 a 3 bilhões de reais só em desperdício de vacinas por falta de controle de estoque e transporte de cadeia fria. Olha a quantidade de pessoas que você conseguiria atender com mais 2, 3 bi de recurso disponível no sistema. Você está falando só uma alavanquinha, só vacina, só cadeia fria. Se a gente pensar em hemocomponentes, outros tipos de medicamentos oncológicos, imunobiológicos, etc. Estou falando só de vacina. É um tamanho de problema gigante no Brasil. Então a gente espera, nosso sonho, a gente já começou a fazer isso, a gente já está começando a atender o público a partir do ano passado, na verdade. E aí eu tive uma notícia antes de entrar no podcast aqui super boa, depois eu vou me inteirar, mas a gente vai pegar algum dos grandes centros de desenvolvimento de tecnologia agora, que é um pioneiro no Brasil em desenvolvimento de terapia de CAR-T público. Então a gente vai começar a atender o pessoal também, depois a gente pode revelar agora ainda meio off, mas assim, eu acho que pelas essas infos já dá para fechar um pouco o escopo, mas a gente é muito orgulhoso de conseguir chegar com tecnologia nessa ponta também, porque a gente sabe que a gente vai estar impactando mais vidas.
Cara, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um super papo. Poderia ficar por horas aqui conversando. Eu anotei um montão de coisas. Eu acho que vai ser um conteúdo incrível para quem vai escutar em casa. A gente vai fazer questão de fazer vários cortes para a gente distribuir o máximo possível esses insights. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente, cedido o seu tempo. Foi um prazer. Legal, brigadão. Tá contigo é uma alegria. Conversar com mais pessoas através do teu canal é sensacional. Eu queria só citar uma frase de uma amiga, eu gosto muito de citá-la, que eu acho que é transformador isso, quando ela fala, e eu queria ser veículo dessa fala. Por favor. Ninguém virá. Ninguém virá. É com a gente. Então, se a gente realmente pegar no breu, fizer de verdade, para valer, com propósito, para trazer significado para as nossas vidas, acontece. Então, não vai depender de ninguém externo, depende da gente. Acho que esse é um ponto para a gente fechar, que eu acho que para mim me move todo dia quando eu acordo. Excelente. Obrigado. Senhoras e senhores, Sérgio Ricardo Santos, obrigado. Obrigado, Lucão.